Amém. Graça e paz, abençoados irmãos. Deus é bom. E é maravilhoso poder estar em sua presença. Ainda mais numa ocasião como esta, em que nos reunimos não como uma denominação, como uma igreja local, mas como parte representativa de todo o corpo de Cristo nessa cidade. Louvamos a Deus por mais uma vez termos essa bendita oportunidade. Louvamos ao Senhor, porque é Ele que nos capacita a todas essas coisas, e queremos que Ele continue sendo engrandecido agora, mediante a sua bendita palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. E nós leremos os versículos 39 e 40. Os irmãos podem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Antes de proceder à leitura da Bíblia, nesses 2 versículos, eu quero ler para você um pequeno texto de um irmão lá da cidade de São Paulo, chamado Francisco Nunes. Os irmãos sabem que o culto de hoje é um culto de celebração a Deus pela sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E esse irmão, num texto maior, em que ele procura exortar o povo de Deus a ler a Bíblia, a estudá-la, a meditar nela, ele disse a seguinte palavra: não há vida cristã sem a palavra de Deus. Não há maturidade cristã sem contato constante e sério com a Sagrada Escritura. Não é possível conhecer de fato a Deus à parte da Santa Palavra. Não é possível conhecer a vontade de Deus sem buscá-lo no livro antigo. Não é possível viver de modo agradável a Deus sem submeter-se ao sagrado livro. Não é possível ter uma fé robusta sem alimentá-la com o santo texto. Ninguém se volta para Deus sem voltar-se para a sua palavra. Ninguém ama a Deus sem amar o seu livro. Amém? Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, João capítulo 5, versos 39 e 40. Vós examinais as Escrituras, pois julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Curve sua cabeça mais uma vez. Ó Deus amado e bendito, preciosa é a tua presença entre nós, porque o Senhor disse que estaria no ajuntamento da tua igreja, e eu te bendigo por essa verdade, por esta realidade que se cumpre na noite de hoje nesse lugar. Deus, temos te louvado, temos te adorado, temos buscado a tua face, mas agora queremos nos debruçar ante a tua palavra, e queremos, Senhor, receber de ti graça, para, meu Deus, entendê-la, para recebê-la com mansidão, e para pô-la em prática em nossa vida, para o louvor do teu nome santo, e para a nossa bênção eterna. Então nos ajude, opera nesse lugar, em cada vida presente, de modo que a tua palavra penetre em nós, e nós, Senhor, pela operação do Teu Santo Espírito, não saiamos daqui da mesma forma como nós chegamos. Entregamos a Ti a nossa vida e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se sentar. Queridos, falar das Escrituras Sagradas é algo extremamente prazeroso para mim, porque essa palavra, ela é de fato aquilo que Davi disse dela: ela é lâmpada para os meus pés e ela é a luz para o meu caminho. Eu não teria nada, eu não teria vida, eu não teria absolutamente coisa alguma se o Senhor
não tivesse me alcançado e não tivesse revelado a sua bendita palavra em minha vida e não estivesse fazendo isso a cada dia. E por isso muito me alegro na noite de hoje, em mais um culto de celebração a Deus pela sua palavra, poder compartilhar um pouco dela para que nós possamos ser edificados. A gente tem aprendido muitas vezes em cursos básicos de bibliologia algumas coisas bastante úteis a respeito da palavra de Deus. Eu queria lembrar algumas delas nessa noite, visto que nós estamos celebrando ao Senhor por esse livro, a Bíblia Sagrada, que o Senhor nos deu através de seus servos e a preservou para que nós pudéssemos tê-la e através dela pudéssemos conhecê-lo e servi-lo. A Bíblia, que vem da palavra biblos, que é a raiz da nossa palavra biblioteca, significa livros, e ela é composta por uma série de livros, 66 ao todo, sendo 39 do Antigo Testamento, sendo 27 do Novo Testamento. Os irmãos devem saber que esta palavra foi escrita durante cerca de 1500 a 1600 anos, por mais ou menos 40 escritores, de ofícios completamente diferentes, de situações sociais, econômicas, culturais, bem distintas uns dos outros. Muitos, na verdade, nunca nem sequer se conheceram, e Deus usou estes homens para trazer através deles a nós a sua palavra bendita. Ela é composta de livros que contêm na sua literatura história, biografia, profecia, poesia. Ela é um livro fantástico, ela é um livro glorioso, ela é um livro maravilhoso, é um livro ímpar, porque ela é de fato a palavra de Deus. Todas as religiões do mundo têm o seu livro sagrado, mas nem toda a junção de todos os livros sagrados de todo o mundo pode se comparar à palavra eterna de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que opera na vida daquele que a ela se expõe, a vontade de Deus, o poder glorioso de Deus. Mas, irmãos, esta Bíblia que nós hoje temos completa, Antigo e Novo Testamento, nos tempos de Cristo já existia como o Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita entre 1500 e 1600 anos de duração, e no tempo de Cristo todo o Antigo Testamento já tinha sido composto, ou seja, de Gênesis a Malaquias, e ela era a regra de fé e prática do povo judeu, a regra de fé e prática do povo de Israel. E o texto que a gente leu é uma parte da fala de Jesus num contexto do capítulo 5 de João, aonde ele primeiro opera um milagre maravilhoso em um paralítico em Betesda. A Bíblia diz que ali em Betesda havia um tanque e corria a lenda que de tempos em tempos as águas daquele tanque eram revolvidas e o primeiro enfermo que entrasse nele era automaticamente curado. E a Bíblia conta que ao redor daquele tanque ficavam muitos doentes, esperando que um anjo revolvesse as águas e, consequentemente, o primeiro que entrasse pudesse ser curado. E ali no capítulo 5 de João, lá no comecinho, a Bíblia mostra que o Senhor chega nesse lugar, vê um paralítico e pergunta para ele: você quer ser curado? E aquele homem automaticamente dá justificativa ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, não consigo andar. E todas as vezes que a água é revolvida, alguém que tem mais condições do que eu entra primeiro nela, é curado na minha frente, e eu fico a ver navios, eu continuo doente. E o Senhor olhou para aquele homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado e saiu dali completamente restabelecido. Ele encontra-se com autoridades da lei judaica, e estes homens então procuram saber dele quem o curou, porque era um dia de sábado. E a Bíblia diz que o homem não sabia que era Cristo, porque ele foi curado pelo Senhor, e o Senhor logo se retirou, diz o texto bíblico, porque havia muita gente naquele lugar, e o Senhor não queria criar tumulto. Uma das características maravilhosas do Senhor é que, embora ele andasse por toda parte, curando enfermos, expulsando demônios, operando maravilhas, ele não queria que ninguém o seguisse por causa destas coisas. E por isso, muitas vezes, ele operava milagres e se retirava, para que ninguém estivesse atrás dele por motivos errados.
E a gente então pode ver que muito hoje do que a igreja faz é bem diferente daquilo que o Senhor da igreja fazia. Verdade. Muito do que a igreja hoje faz é bem diferente do que o Senhor fazia. Porque a igreja hoje procura atrair pessoas por aquilo que o Senhor pode fazer miraculosamente. E o Senhor que operava milagres naquela época procurava se esconder quando operava milagres para justamente ninguém segui-lo por motivações erradas. Por causa do que ele podia e não por causa de quem ele era. Mas a Bíblia diz que aquele homem em seguida encontra-se com o Senhor. E o Senhor diz a ele, olha, vai, não peques mais. E aquele homem então, sabendo que Cristo tinha lhe curado, vai de novo às autoridades judaicas e diz, olha, quem me curou foi Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que aqueles homens, as autoridades judaicas, ficaram indignados e começaram a querer matar o Senhor, por consequência de que ele tinha feito uma cura no dia de sábado, quebrando a lei judaica da maneira como eles a entendiam. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus traz uma palavra que inflama ainda mais aquilo que eles pensavam a respeito dele. O Senhor Jesus disse que ele só fazia o que ele fazia porque ele via o seu Pai realizar estas mesmas obras e consequentemente ele fazia de modo semelhante. E a Bíblia termina a primeira parte desse capítulo 5 dizendo que eles estavam muito bravos com o Senhor, porque o Senhor se dizia igual a Deus. E aí o Senhor começa um longo discurso, que culmina nessa última parte com esses 2 versículos que a gente leu. O Senhor começa a dizer que ele foi enviado da parte do Pai, que não fazia coisa alguma sem ter visto primeiro o Pai fazer. Ele começa a dizer que é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele vai ser ressuscitado no último dia, porque ouvirá a sua voz e se levantará dos seus sepulcros. E o Senhor começa então a dizer, olha, eu não dou testemunho de mim mesmo e nem aceito testemunho de homens. João Batista veio dando testemunho de mim, ele era um grande homem, mas eu não aceito testemunho de homens. Há outro que dá testemunho de mim, e este testemunho é verdadeiro. E ele chega então nesses 2 versículos, aonde ele diz para aquele povo, vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E ao dizer isso, ele estava dizendo, o testemunho verdadeiro a respeito de mim é do próprio Deus. E esse testemunho a respeito de mim está escrito nas Sagradas Escrituras. Vocês a têm examinado, vocês a têm lido exaustivamente, porque vocês pensam que nela encontrarão a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Irmãos, escutem por favor. O Senhor Jesus, bem diferente do que muitas vezes a gente ouve, não está nesse texto nos exortando a ler a Bíblia. Tem muita gente que quando lê o versículo de número 39, lê como uma exortação de Cristo para que nós leiamos a Bíblia. Não é isso. O Senhor não está exortando aqueles homens a lerem a Bíblia. O Senhor está constatando de que eles leem a Bíblia. O Senhor está afirmando de que eles leem a Bíblia. O Senhor está declarando de que eles leem a Bíblia. Mas o Senhor está dizendo que eles fazem isso de uma maneira inapropriada, de uma maneira incorreta. E o Senhor automaticamente apresenta para eles a chave através da qual a Bíblia deveria ser lida e deveria ser entendida, para que nós pudéssemos extrair dela o verdadeiro sentido da sua existência. Por isso a mensagem de hoje, ela tem como tema a razão de ser das Escrituras, que é revelar a Cristo e nos levar até Ele. A igreja muitas vezes tem cometido o mesmo erro que aqueles fariseus do tempo de Cristo cometiam. Nós temos muitas vezes ido às Escrituras com um propósito bem diferente da razão de ser de Deus nos ter dado a mesma. Muitos têm ido à Bíblia hoje como crentes em Cristo, mas têm ido como fariseus modernos, buscando nas Escrituras algumas coisas que estão lá, que são importantes,
que são interessantes, mas que não são o propósito da sua existência, não são a razão de ser, de Deus tê-la dado a nós. E quando, irmãos, nós utilizamos a Bíblia dessa maneira inapropriada, nós podemos aprender muitas coisas e podemos falar muitas coisas tiradas da mesma, mas nós não podemos experimentar a verdadeira bênção concedida por Deus a nós através de sua palavra escrita, que é justamente poder conhecer ao Senhor e viver de maneira apropriada na sua presença. Por isso, nessa breve mensagem, eu queria falar com você algumas coisas a respeito do verdadeiro sentido de ler as Escrituras. O Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras. E aqueles homens examinavam, aqueles homens conheciam as Escrituras de cabo a rabo. Entre aqueles homens haviam escribas, haviam doutores da lei, que conheciam muito bem a Torá, porque eles eram mestres entre o povo. E eles conheciam muito bem o livro santo, eles conheciam muito bem a palavra de Deus. Mas o fato é que eles conheciam da palavra de Deus algumas coisas que para eles era interessante, que para eles era importante, mas que não consistia no verdadeiro propósito da palavra ter sido escrita. Aqueles homens conheciam tanto a palavra que quando a gente vai lendo os evangelhos e os relatos dos momentos em que Cristo era confrontado por eles, a gente percebe que eles tinham um domínio muito claro do Antigo Testamento. Eles tinham um domínio muito claro, principalmente da Torá, da lei, os 5 livros de Moisés, e eles estavam constantemente procurando na própria lei de Deus aquilo que pudesse recriminar os feitos de Cristo e as palavras de Cristo, e eles eram habilitados a isso, porque, repito, eles liam muito a palavra, e a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz: vocês leem as Escrituras. Vocês leem a palavra de Deus, vocês estão examinando elas o tempo todo. E acontece a mesma coisa hoje com muitos crentes, muitos, como aqueles homens do tempo de Cristo, são capazes de recitar textos bíblicos de cor e salteado, são capazes de falar sobre doutrinas bíblicas de maneira bem fluente, são capazes de falar de parábolas, de profecias, de doutrinas, de mandamentos, de promessas, porque encontram tudo isso nas Sagradas Escrituras e tudo isso está lá de fato, mas eles continuam sem entender que todas estas coisas, nas palavras do próprio Cristo, não são um fim em si mesmas, mas têm o propósito de algo muito maior, que é apontar para Ele mesmo. As Sagradas Escrituras nos são dadas para nos apresentar a Cristo, nos ensinar quem é Ele, nos fazer amá-lo, nos fazer reverenciá-lo, adorá-lo, servi-lo e viver para o louvor da sua glória. Mas há muitos, como os fariseus, que encontram nas Escrituras toda sorte de coisas referentes até o próprio Cristo, sem conseguirem perceber que elas estão lá justamente para moldar a nossa vida a Ele, e não apenas para nos informar a respeito dele. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus nasceu e os magos do Oriente foram visitá-lo, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, a gente vê que aqueles magos chegam no palácio de Herodes, porque pensavam que Herodes, como rei de Israel, estava bem informado daquele incidente que eles vieram constatar, o nascimento do rei dos judeus, do rei messiânico. E quando eles chegam lá e dizem: olha, a gente viu a estrela do rei de Israel nos céus, nós somos estudiosos, e nós então fomos informados de que ele nasceu de maneira miraculosa, e viemos aqui para honrá-lo. E Herodes automaticamente mandou chamar os estudiosos da lei, que estavam lá no palácio, e perguntou automaticamente: onde é que as Escrituras dizem que o Cristo tem que nascer? E eles, na ponta da língua, não pediram ajuda aos universitários. Não disseram: a gente vai examinar, a gente vai olhar na nossa chave bíblica, a gente vai procurar na nossa concordância. Não, era de cor e salteado. Disseram: em Belém da Judéia, porque está escrito: e tu, Belém Efrata, de modo algum serás a menor dentre as cidades de Israel, porque de ti nascerá o Cristo. Foi imediato. Eles liam, eles conheciam, mas eles não entendiam absolutamente nada do que era fundamental. Eles estavam anunciando o que a palavra de Deus dizia sobre o Messias. Irmãos,
nenhum deles, nem Herodes e nem nenhum daqueles estudiosos saiu do palácio real para ir a Belém, embora soubessem que era lá que Cristo nasceria. Há muitos hoje que leem de Cristo tantas coisas maravilhosas, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele opera sinais, maravilhas, prodígios, leem suas profecias a respeito do final dos tempos, mas quão poucos têm sido impactados pela leitura das Escrituras a ir a Ele e ter uma comunhão mais íntima com Ele, e amá-lo mais, e permitir que Ele transforme a sua vida em sua própria imagem e semelhança. E é exatamente este o grande propósito de Deus nos ter dado a sua palavra. O Senhor disse: vocês leem as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Os judeus acreditavam que pela leitura das Escrituras descobririam como viver eternamente, ou seja, como estar com Deus para sempre. Você lembra daquele doutor da lei que foi até Jesus na última semana de vida dele? Ele chegou até o Senhor Jesus e disse: o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: conhece os mandamentos? Faça isso, faça aquilo outro. Porque os judeus, eles liam as Escrituras para descobrir através delas como obter a vida eterna. E ali diante deles, aquele a quem eles queriam matar, aquele contra quem eles estavam indignados, aquele que eles estavam perseguindo e intentando contra a sua vida, era a vida eterna diante deles. João 11 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá, e quem vive e crê em mim, viverá eternamente. E eles liam com este afã e não conseguiam reconhecer que diante deles estava a vida eterna prometida por Deus. Oh, amados irmãos, quantos crentes leem a Bíblia para tantas coisas? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Aí a gente hoje lê as Escrituras por tantos motivos. Algumas Bíblias editadas em português têm um apêndicezinho que diz assim: onde encontrar ajuda quando? Aí quando estiver triste, salmo tal. Quando estiver ansioso, o provérbio tal. Quando estiver preocupado, o livro tal. Quando estiver com algum problema, tal livro. E isto nos estimula a procurar, a ler as Escrituras para objetivos que não são seu fundamento. Quanta gente que lê a Bíblia no afã de ser consolado, de ser animado, de ser levantado, de ser alegrado. Quanta gente lê a Bíblia no afã de obter uma promessa para a sua circunstância específica. Quanta gente que lê a Bíblia para aprender profecias, o que é que vai acontecer no final dos tempos, como acontecerá o fim do mundo. Quanta gente que lê a Bíblia por causa de tentar articular doutrinas. Irmãos, entendam, todas estas coisas estão na palavra de Deus, e todas estas coisas são úteis, mas nenhuma delas é a razão de ser da nossa meditação e leitura das Escrituras. Vocês leem as Escrituras, acusou o Senhor Jesus, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E nós temos lido as Escrituras com tantos objetivos diferentes daquilo que o Senhor Jesus vai em seguida apresentar como grande fundamento que deveria nos atrair a ela. Ele diz: mas elas dão testemunho de mim. O grande propósito delas é falar sobre mim. Quando a gente faz qualquer cursozinho básico de bibliologia, a gente aprende que de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, nós temos um assunto central que se chama Cristo. E aí a gente aprende nesses cursos básicos que Cristo, ele aparece em todos os livros da Bíblia, no Novo Testamento de maneira revelada e clara, e no Antigo Testamento como uma sombra que é profetizada e que viria finalmente. Então a gente aprende
que em Gênesis ele é a descendência da mulher, por causa da promessa feita a Eva, que em Êxodo ele é o libertador de Israel, que em Levítico ele é o cordeiro do sacrifício, que em Números ele é o capitão dos exércitos do Senhor, que em Deuteronômio ele é o legislador, e a gente vai aprendendo essas coisas, são interessantes, mas amados, elas deveriam nos despertar para uma coisa que é o grande fundamento da existência da palavra. Ela existe tão somente para nos revelar Cristo. Deus gastou 1500 anos de história, utilizando 40 homens diferentes, para compor esse livro santo, com um único propósito: nos apresentar o seu bendito Filho. E por quê? Porque Paulo diz em Efésios que o grande propósito de Deus é fazer convergir para Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E a igreja deveria ter clareza disto, de que o grande propósito do seu Deus é fazer com que a igreja conheça mais a Cristo, ame mais a Cristo, tema mais a Cristo, obedeça mais a Cristo, e Cristo seja o que Paulo diz, tudo em todos. Mas isso só acontece quando a gente lê as Escrituras de maneira apropriada, quando a gente vai às páginas da Bíblia procurando Cristo, e não algo sobre Cristo, ou algo de Cristo para nós. Irmãos, entendam uma coisa: a gente costuma compartimentar as coisas de Deus como se estivessem distribuídas em uma estante ou em uma despensa, e cada uma delas num lugar específico para a gente usufruir quando precisar. Então a gente pensa que se a gente precisa de paz, tem uma despensa com paz; se a gente precisa de alegria, tem uma prateleira de alegria; se a gente precisa de vitória, tem uma prateleira com a vitória; se a gente precisa de saúde, tem uma prateleira com saúde. Irmãos, entendam uma coisa: tudo que a gente precisa de Deus tem apenas uma resposta: Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de maneira que se eu aprendo a ter Cristo, eu tenho tudo de Deus. O famoso pregador Spurgeon dizia que assim como cada rua da Inglaterra apontava para Londres, cada versículo das Escrituras aponta para Cristo. E ele dizia: eu não saio de um sem ter encontrado este caminho que me leve ao meu bendito Redentor. Tal homem encontrou um sentido genuíno de se aproximar das Escrituras. Vocês examinam a Bíblia, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Esse é o grande propósito. Se você quer saber o que é vida eterna, então aprenda quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você quer aprender sobre saúde, sobre cura divina, então olhe para mim, eu sou o médico dos médicos. Cristo, irmãos, é aquele em quem encontramos todas as respostas de Deus para todas as questões humanas, porque de fato Cristo é aquele que foi enviado para ser o nosso Salvador. E é interessante que nesse texto de João, capítulo de número 5, mais adiante, o Senhor Jesus, ele vai afirmar mais uma vez essa verdade absoluta, dizendo assim, do versículo de número 44 até o versículo 47, ele diz assim: como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes a esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Mais uma vez o Senhor olha para aqueles homens e diz assim: olha, eu não preciso acusar vocês de nada. Moisés vai acusar vocês. Quando ele diz Moisés vai acusar vocês, ele não está se referindo ao homem Moisés. O homem Moisés havia morrido há mais de 1500 anos. Ele está se referindo aos escritos de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio.
O que Moisés escreveu vai acusar vocês, porque Moisés escreveu de mim. Moisés falou de mim. O que Moisés falou não é a respeito de outra coisa, não é a respeito simplesmente de lei, de mandamentos, de doutrinas, de faça isso ou de não faça aquilo. Tudo que Moisés escreveu tem um sentido primordial, e este sentido sou eu. E é por isso que ele vai acusar vocês. Porque vocês dizem crer nele, mas vocês não creem, porque ele apontou para mim e vocês me rejeitam. Ora, se vocês rejeitam o que está escrito, como crerão nas minhas palavras? Há muitos hoje que têm problemas com o Senhor, porque não têm encontrado ao Senhor nas Escrituras, não têm buscado com zelo, com esmero, com anseio de conhecê-lo e de viver para o louvor da sua glória. E eu repito, irmãos, toda a razão de ser das Escrituras é exatamente essa. Lá em Lucas capítulo de número 24, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ressuscita, ele se apresenta entre 2 discípulos que estão indo de caminho a Emaús. Eles estavam arrasados, porque para eles o Senhor ainda estava morto. E o Senhor se coloca no meio deles e começa a questioná-los, porque vocês estão tão tristes. Eles não o reconhecem, ele está numa forma corpórea diferente. E eles dizem, és tu o único em Jerusalém que não sabes os últimos acontecimentos a respeito de Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, que fez isso, fez aquilo, falou assim, falou assado. Nós imaginávamos ser ele o Messias de Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu. É verdade que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas a gente acha que não. Aí o Senhor Jesus diz, tardos e tolos de coração, que demorais em crer em tudo que a respeito de mim está escrito nos profetas. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, de Moisés, ou seja, de Gênesis, até os profetas, até Malaquias, ele lhes demonstrou todas as coisas escritas a respeito dele. Que aula! Que aula! Que aula cristológica! Nos 39 livros do Antigo Testamento, Cristo mostrou tudo o que estava escrito a respeito dele, de Gênesis a Malaquias. Dizendo, eles escreveram de mim, eles apontaram para mim, é tudo sobre mim. Irmãos, esse é o grande sentido da Bíblia, esse é o grande propósito da Bíblia. Há doutrinas, há promessas, há profecias, há mandamentos, há parábolas, mas o único assunto, Cristo. Porque se você não conhecê-lo, não adianta conhecer nada mais, mesmo que seja algo da Bíblia. Tem muita gente que pensa que conhecimento bíblico é conhecimento espiritual, e não é, irmãos. Entenda isso. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, eu vou falar do Brasil porque é a nossa localidade. Aqui há filósofos, ateus, que conhecem a Bíblia melhor do que eu e que você. Há filósofos ateus que dentro dos seus estudos sobre a história humana e sobre o pensamento humano, também fizeram teologia. E eles conhecem mais a Bíblia do que nós todos juntos, mas eles não creem em Cristo, eles são contra Cristo, porque conhecimento bíblico não é conhecimento espiritual. A gente só conhece espiritualmente quando através da Bíblia recebemos graça para conhecer Cristo, e isso nos leva para Ele. Não é para falar dEle, não é para dizer que Ele fez isso ou aquilo, mas é para ir a Ele, ter Ele como grande amparo, apoio, consolo, vida e vida em abundância. E é por isso que nós precisamos rever os nossos conceitos sobre a Bíblia. Ela não é apenas um livro sagrado, ela é um livro que nos aponta ao Santo dos Santos,
que é o Senhor Jesus. Alguns têm se tornado idólatras da Bíblia, alguns têm feito da Bíblia amuleto de sorte, ao abri-la num salmo, na sua estante, na sua escrivaninha, no seu criado mudo, achando que aquilo espantará mal olhado, inveja, olho gordo. Não é para isso. Ela existe para me dar conhecimento do Santo e para fazer andar com Ele, amá-lo, temê-lo, viver para o louvor da sua glória. A Bíblia mostra, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é completamente exposto nas páginas das Escrituras como grande assunto. Quando Filipe ele encontra um eunuco no deserto, o Espírito Santo manda lá, tira ele de um avivamento em Samaria, para pregar apenas para essa única alma. E a Bíblia diz que ele chega lá, ele está numa carruagem, o eunuco, ele é um alto oficial de Candace, rainha da Etiópia, e Filipe começa a correr e se põe ao lado da carruagem, e vê que ele está lendo o rolo do profeta Isaías, e Filipe pergunta a ele: entendes o que lês? E aquele homem diz: como entenderei se ninguém me explique? E Filipe sobe na carruagem, e aquele homem automaticamente lhe pergunta: de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outro? Aí olha o que é que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 34 e 35. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele estava lendo Isaías 53, não tinha capítulo e versículo naquela época, era um texto contínuo, mas é exatamente essa porção das Escrituras que ele estava lendo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E ele diz: ele está falando dele mesmo, é de outro. E a Bíblia diz que Filipe, começando por este texto, e eu imagino que Filipe foi passando de profeta em profeta, de livro em livro do Antigo Testamento, e disse: tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. E sabe o que combina isso, irmãos? Aquele homem vê um poço d'água, ou um açude, ou um rio, ou um córrego, eu não sei. Ele diz: ali tem água. Você me falou desse Jesus que seus discípulos devem se batizar, o que me impede? E ele disse: nada se crê de todo o coração, a Escritura é para levar a Cristo. Não é para levar para ser curado por Ele, ou restaurado, ou liberto, ou ter a família salva. Irmãos, todas essas coisas podem acontecer, mas é para levar para Ele, é para que Ele se sirva da nossa vida, para que Ele se torne o nosso Senhor, o nosso Redentor, e a nossa vida seja para Ele. Nós precisamos voltar ao propósito das Escrituras, que é de procurá-lo nas páginas da Bíblia para poder conhecê-lo. Esse era o grande intento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no fim de sua carreira, ele disse: olha, eu considero tudo como refúgio, como esterco, para de alguma forma ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo. O meu grande propósito na vida é conhecê-lo. Ele diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo de número 10. Ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para Paulo, o grande sentido da vida cristã era conhecer a Cristo e ser completamente tomado por esse conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual. Nas Escrituras, conhecer é ter intimidade. Uma intimidade transformadora, uma intimidade modificadora. É por isso que lá em Gênesis, capítulo de número... Gênesis capítulo de número 5. Aliás, Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela gerou um filho, a quem pôs o nome de Caim. O conhecer é um ato de intimidade. Lá em Lucas, a Bíblia diz que depois que Maria, ela deu à luz a Jesus, José a conheceu, e ela teve filhos e filhas. Conhecer é um ato de intimidade. E Paulo diz: eu quero conhecê-lo.
O meu afã é conhecê-lo, é conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. E quando a gente tem, irmãos, esse desejo, a gente tem que saber só há um lugar onde isso vai nos suprir, é a palavra do Senhor, porque ela nos foi dada justamente para isso. Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E aí o Senhor diz, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Todo encontro nosso com as Escrituras deveria posteriormente nos levar ao encontro com Cristo. A gente deveria, quando fosse ler as Escrituras, deveria e deve ir a Cristo dizendo, Senhor, revela-te a mim, abre os olhos do meu entendimento e te apresenta para mim. E quando a gente lesse a palavra, a gente deveria voltar para Ele, tomados por aquilo que a própria palavra revela a respeito dele, para adorá-lo pelos seus atributos, para pedir-lhe perdão quando a palavra nos apresentasse algum pecado cometido, para pedir graça capacitadora quando a palavra revelasse algum mandamento. Enfim, irmãos, todo encontro com a Bíblia deveria resultar em um encontro renovado com Cristo, para que Ele pudesse então operar em nós o seu querer e efetuar, e nos transformar a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. E por isso a gente precisa pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos faça novamente entender que o motivo dele ter nos dado esse livro maravilhoso, que a gente hoje tem em tantas versões, em tantas traduções diferentes, em tantas Bíblias de estudo que podem nos instruir, tem como grande propósito, como final propósito, nos revelar a pessoa bendita de Cristo e nos fazer melhores servos dele para a sua glória. Irmão, escute bem. A gente deveria, quando a Bíblia nos apresentasse um mandamento, ir a Cristo e dizer, Senhor, é impossível cumpri-lo, mas Tu és a força de Deus em mim para me capacitar, ajuda-me. A gente deveria, ao descobrir algum pecado apontado pela Bíblia, dizer, Senhor, livra-me disso para que eu não caia, e se já tenho praticado, tem misericórdia e me perdoa. Cada novo conhecimento da Bíblia tem por propósito nos conduzir ao Senhor, nos fazer ir ao Senhor e permitir que o Senhor opere em nós algo novo que nos leve a uma maturidade maior na sua presença. Por isso, olhe para esse livro a partir de hoje de maneira diferente. Não busque nele somente algumas coisas úteis e interessantes, que nos dão até mesmo a possibilidade de debater, de pregar até, mas que não muda a nossa vida, porque não estamos levando a Ele próprio. Que Deus Ele tenha um lugar na nossa vida para nos levar a Cristo, e que a sua palavra seja instrumento que nos aponte o caminho e nos faça ir a Ele todo o tempo. Curve sua cabeça. Querido Deus, eu te agradeço. Eu te louvo pela tua palavra. Ela é a verdade. E eu oro ao Senhor que o teu Espírito nos ajude a aplicá-la em nosso coração, que nós a recebamos com mansidão e permitamos que ela salve a nossa alma, e assim, Senhor, tu sejas engrandecido. Leva a tua igreja a tua palavra, e por meio da tua palavra leva a tua igreja a Cristo, e meu Deus, revela-o a nós e faz-o crescer em nós para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe no nome do Senhor. Pastor Vicente. Glória. Aleluia. Amém.